Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda conferência do curso de animadores Laudato Si, né? Hoje a gente tem a conferência Agir do nosso curso. A gente tem algumas informações importantes para vocês. Só para lembrar, todas as informações sobre o curso, link da última conferência, link de questionário, todas as informações necessárias, elas estão no nosso plano de curso, que vocês recebem sempre no e-mail link, certo? E também está lá no nosso grupo do WhatsApp. O documento ele é sempre atualizado de forma online, então eu, Igor, Letícia, sempre estão ali atualizando, colocando informações nesse plano de curso. Então, se vocês já fizeram download desse documento, sempre fiquem colocando, acessando lá o link, certo? Pode passar aí. Pedir para vocês que se apresentem no bate-papo, certo? Se apresentem, renomeiem o usuário de vocês com o nome e a região que vocês estão, para que a gente possa identificar vocês, já que a gente hoje pode ver vocês ali pela câmera de vocês. Então, a câmera também é opcional, se você quiser ou não aparecer, é só clicar aí no ícone de câmera e ligar a sua câmera. Também mantenham seus microfones desligados, né? A gente vai ter um momento de dúvidas e tudo mais, mas vocês vão colocar essas dúvidas no bate-papo, perguntas, comentários, né, para a nossa conferencista. E também lembrar vocês que podem tirar foto, prints e postarem nas redes sociais. Nós temos o Instagram, que é o @vivalaudatossi. Então, quem não estiver aí seguindo, pode ir lá seguir, que a gente está sempre postando coisas em relação ao movimento, conferências e coisas a mais do que o nosso curso de animadores, certo? E agora eu convido o Igor para fazer a nossa oração de hoje. Oração cristã com a criação. Nós vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas, que saíram da vossa mão poderosa. São vossas e estão repletas da vossa presença e da vossa ternura. Louvados sejais. Filho de Deus, Jesus, por vós foram criadas todas as coisas. Fostes formado no seio materno de Maria. Fizestes-vos parte desta terra e contemplastes este mundo com olhos humanos. Hoje estáis vivo em cada criatura com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais. Senhor Deus, uno e trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensinai-nos a contemplar-vos na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo como instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra, porque nenhum deles sequer é esquecido por vós. Iluminai os donos do poder e do dinheiro, para que não caiam no pecado da indiferença. Amem o bem comum, promovam os fracos e cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra estão bradando. Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, paz, amor e beleza. Louvados sejais. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Igor, né? E já iniciando a nossa segunda conferência, hoje temos a nossa conferencista, que é a Suzana Regina Moreira, como nós chamamos Suzy, né? A nossa Suzy. A Suzy ela é formada em Teologia pela PUC-Rio e mestre em Teologia Sistemática pela mesma instituição. Pesquisa especialmente sobre o corpo na teologia latino-americana, é tradutora freelancer de inglês e espanhol de obras e artigos teológicos, é animadora Laudato Si desde 2017 e atualmente trabalha como tradutora do Movimento Católico Global pelo Clima.
Atuo nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, como Suzy Teóloga, divulgando conteúdo teológico de maneira acessível e alternativa. Faz parte da rede Teo Mulher de teólogas feministas, ajudando na visibilização das mulheres na academia, na igreja e na sociedade de modo geral. Seja muito bem-vinda, Suzy. Muito obrigada. Eu sempre fico tão feliz de ter esse momento com vocês. Por ser animadora Laudato Si, eu sinto que é uma família, né? E agora a gente está recebendo novos membros. E é uma delícia ver, né, cada um se apresentando de todos os cantos do Brasil, de todos os cantos do mundo, né? A gente tem Angola, Portugal, Timor-Leste, pessoal, né, nos horários totalmente diferentes dos nossos. Que bom que está todo mundo aqui. E eu queria pedir permissão de vocês para entrar na casa de vocês, né? Porque apesar da gente estar fisicamente longe, é através dessa conexão de internet que vocês estão vendo essa Suzana e ouvindo essa Suzana. E daí eu queria pedir, antes da gente começar, para cada um de vocês se abraçar, que é o abraço que eu queria poder dar. E essa presença física que a gente não tem, né? Pelo menos a gente se abraça assim e tem essa troca de momentos. Bom, gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Vamos lá. Estão vendo bonitinho? Tá tudo certo? Ok. Então, sobre o eixo julgar, eu sempre gosto de usar a palavra discernir, porque a gente tem, infelizmente, um peso histórico com a palavra julgar que acaba sendo, às vezes, né, meio pejorativo, meio pesado, então eu gosto de usar mais a palavra discernir. E para a gente poder discernir sobre a Laudato Si, eu trouxe algumas ferramentas teológicas que a gente vai usar durante toda essa nossa conversa, e esse contexto primeiro para a gente poder entrar nessas ferramentas teológicas, que eu acho que são 3 pontinhos importantes para a gente entender o pensamento do Papa Francisco. E uma dessas coisas é a ecoteologia, que é uma área da teologia que começa a surgir no final da década de 60, porque foi nessa época que começou a surgir com força o movimento ambiental a nível global. E a ecoteologia, ela se fortalece ainda mais a partir do Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II foi um marco na história da Igreja Católica, dessa busca de diálogo com o mundo, de entender a missão da Igreja nesse contexto de mudança de época, de tantas crises, né? A gente vai retomar um pouquinho mais sobre a ectologia e como ela acaba sendo ainda mais rica a partir da América Latina. Um outro ponto importante na Laudato Si é que há um avanço sobre a teologia trinitária na contemporaneidade. Antigamente, quando a gente trabalhava sobre a noção de Deus trinitário, sempre o enfoque era mais no aspecto de Deus ser uno, e não se falava tanto no aspecto de Deus ser triuno, são 3 pessoas, né? Então, esse avanço sobre a teologia trinitária trouxe essa nova noção, ou resgatou, né, essa noção de que Deus é dinâmico, porque são 3 pessoas nessa relação, né, dinâmica de amor. Esse enfoque triuno, ele ajudou, então, na teologia, a superar um pouco a noção da verdade como uma verdade absoluta estática. O que isso quer dizer? Ao invés de acreditar que a verdade é uma coisa enrijecida né, engessada, congelada, passa-se a entender a verdade como algo dinâmico e que nós temos que estar constantemente revendo a verdade à luz do momento em que a gente vive. Né? E para nós cristãos, a verdade é Jesus Cristo, uma pessoa, então a verdade é relacional. E o outro pontinho também para contextualizar a Laudato Si é a teologia latino-americana, que é uma teologia contextual, ela é feita a partir do referencial daquilo que acontece na América Latina. A teologia se desenvolve a partir da observação da realidade em que a gente vive, para daí
poder fazer as análises teológicas. E com isso, na América Latina, acaba surgindo um movimento muito maior dessa busca pela superação do dualismo na antropologia teológica. O dualismo, o que que é? É essa divisão entre matéria e o divino, né? Ou entre o humano e o divino, entre corpo e alma. Então, aquilo que por tanto tempo foi desprezado na natureza e na própria humanidade, começa a ser superado à medida que se reconhece o valor do corpo, da realidade terrena, da matéria, como algo em relação com o divino, com o transcendente. Não são duas coisas opostas, estão em relação. Com isso, então, a gente pode começar a discernir sobre o grito da terra e o grito dos pobres. Primeiro, sobre o grito da terra, a gente vai ver a cosmovisão cristã segundo a teologia da criação, salvação. Cosmovisão é a visão panorâmica, né, daquilo que a gente entende a partir dos nossos pressupostos da fé sobre quem nós somos, para que fomos criados, por que estamos aqui, o que é essa realidade em que estamos inseridos. E então, para isso, a gente precisa voltar para os relatos da criação na Bíblia e ver como que hoje a gente entende a teologia da criação. E, a partir dessas novas compreensões sobre a teologia da criação, a gente vai ver como que a gente entende a noção de pecado original e como que isso está relacionado ao pecado ecológico. Para depois ver, então, como que essas novas formas de entender a teologia da criação têm uma implicação direta na maneira como a gente entende a salvação. Por isso que é uma teologia de criação, salvação. Mas a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouquinho. Então, a teologia da criação, né? Quando a gente volta para os relatos da Bíblia, a gente tem que lembrar que todos os livros que estão na Bíblia, eles não buscam responder a pergunta de como a história aconteceu, mas por quê e para quê. Toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, é uma grande história de amor, de Deus que busca se relacionar com a humanidade. Então, quando a gente olha para os relatos da criação, não é como um livro de histórias ou fatos científicos sobre como foi que a humanidade foi criada e a Terra foi criada, mas sim como relatos com um sentido muito mais profundo sobre o porquê tudo foi criado e para que tudo foi criado. Para isso, é importante a gente entender a riqueza dos relatos da criação, que quando a gente lê ali Gênesis 1 a 3, a gente lê tudo seguido, né? Mas, na verdade, se a gente for prestar atenção nos detalhes, a gente vai ver que são dois relatos diferentes. E o primeiro relato é Gênesis 1, versículo 1 a 2, versículo 4a. E apesar de ser o primeiro relato que aparece na Bíblia, é, na verdade, o mais novo, não é o mais antigo. As pessoas que compuseram esse relato da criação, não foi o grupo mais antigo, foi o grupo mais novo, que já tinha uma compreensão um pouco mais formulada sobre a revelação de Deus na história. Enquanto o segundo relato é o relato mais antigo, que é de Gênesis 2, 4b a 3, 24, e daí é um relato que não tem tantas noções formuladas já a nível mais teológico da experiência da revelação. E por isso, quando a gente compara esses dois relatos, a gente vê que no primeiro é o relato que fala da criação em 7 dias, ele dá uma visão panorâmica da criação, e sempre apontando como Deus o catalisador da vida, né? De tudo que existe. É Deus quem cria, e como transbordamento de si mesmo. Enquanto no segundo relato tem um foco mais micro, né? Ao invés desse foco macro do primeiro, da visão panorâmica da criação, o segundo relato tem a visão mais focalizada nos personagens, né? E por isso traz a figura de Deus criador como oleiro, como jardineiro, traz essa linguagem mais encarnada, mais simples de certa forma, por ser o relato mais antigo, onde ainda não havia tantas noções quase que filosóficas sobre a criação.
Mas, apesar dessas diferenças, ambos os relatos apontam para a supremacia de Deus, que cria por querer criar, né? Essa bondade de Deus e de querer trazer a humanidade inserida nessa criação, como parte de si mesmo, nessa dinâmica trinitária. E um outro aspecto que aparece nos dois relatos é a limitação humana, né? Essa nossa criaturalidade. Somos criaturas assim como todas as outras coisas criadas por Deus. Então, relendo os relatos, né, dessa forma, a gente consegue perceber que o plano original não é uma coisa fechada. O plano original de Deus com a criação é também a sua revelação da dinâmica trinitária. Porque Deus ele é absoluto, mas ele não é um absoluto parado. Então, quando Deus cria, não foi ele apertou um botão, criou, tá pronto. Deus cria porque Deus Pai é criador. Ele sempre cria. Ele está sempre criando. E Deus Filho, ele é redentor, ele é salvador, ele sempre salva. Tudo foi criado por ele e para ele, né? Colossenses diz. E Deus Espírito é unificador, ele sempre une tudo que foi criado, volta tudo para essa dinâmica trinitária de amor. Então, o plano original da criação é um ato constante de criação para a redenção da união no amor, né? Então, tem esses três aspectos que são particulares de cada pessoa trinitária, mas que fazem parte de uma coisa única: a criação, a redenção e a união. Com isso, a gente, né, se a gente for começar a pensar, então, sobre a questão do pecado original, pode dar um bug, assim, né? Porque como é que existe um erro, né? Acontece uma coisa ali, parece que estragou os planos de Deus, e daí vai ter que mandar o filho para consertar. Não é exatamente assim, né? Para a gente pensar o que é o pecado original, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Não está errado, mas também não está totalmente certo formular dessa forma, porque a gente corre o risco de colocar o pecado como condição para a ação de salvação de Deus, né? É como se o pecado tivesse poder, né? Então, Deus não conseguiu prever que o ser humano ia errar, e daí, opa, agora eu vou ter que enviar meu filho para corrigir o que deu errado no plano original. Não é exatamente assim. Então, como que a gente pode entender o pecado original? Como manifestação de uma coisa que era positiva, mas foi usado para algo negativo, que é a nossa liberdade. Deus cria o ser humano para ele ser totalmente livre de participar na dinâmica de amor. Porque se Deus obrigasse a gente a participar da dinâmica de amor, ele estaria sendo contraditório com o próprio amor dele, né? Ele é todo poderoso no amor. Então, na nossa liberdade, o pecado original se manifesta dessa forma. É a ruptura da nossa comunhão no amor. É a ruptura das relações, é o egoísmo, é a soberania, é o uso da nossa liberdade para o nosso próprio bem, para o individualismo, né? É a ruptura da dinâmica de comunhão para a qual fomos criados. Com isso, então, a gente pode entender o que é o pecado ecológico. E o Papa Francisco cita o patriarca Bartolomeu na Laudato Si, que diz: um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. E por quê, né? Porque é uma ruptura das relações dentro desse cosmos no qual a gente foi criado para estar em comunhão. E o documento final do Sínodo Panamazônico traz uma definição ainda mais específica, que eu vou ler aqui para vocês. Como era cumprido, eu acabei não colocando no slide. Então, eu vou ler aqui. Número 82 do documento final do Sínodo Panamazônico. Propomos definir o pecado ecológico como uma ação ou omissão contra Deus, contra o próximo, a comunidade e o meio ambiente. É um pecado contra as gerações futuras
e se manifesta em atos e hábitos de contaminação e destruição da harmonia do ambiente, em transgressões contra os princípios da interdependência e na ruptura das redes de solidariedade entre as criaturas e contra a virtude da justiça. Então, o pecado ecológico está intimamente relacionado com o pecado original, ou como vários teólogos gostam de dizer também, pecado originante, porque é uma coisa que está sempre presente, né? A gente vive nessa realidade, infelizmente, da condição do pecado. A gente sempre tem essa tendência de querer usar a nossa liberdade para o nosso próprio bem. E isso pode ter, né, efeitos diretos na maneira como a gente cuida da criação, se a gente não cuida pelo bem da sua dignidade enquanto criatura, e sim como algo para a gente usufruir. Por isso, então, é tão importante a gente entender a nossa responsabilidade dentro dessa dinâmica de amor, né, na qual fomos criados. E o Papa Francisco bate muito nessa tecla, que somos guardiões e guardiãs da criação. Nós somos chamados a co-criar a criação. Isso é o que nos distingue enquanto criaturas. A gente não deixa de ser limitado, mas nós temos o dom dado por Deus de co-criar o espaço em que a gente vive, as relações que a gente tem, a maneira como a gente cuida das coisas. E por isso a gente tem que assumir o nosso papel nessa comunhão, para garantir essa harmonia da criação e para garantir o futuro das próximas gerações, porque se a gente não cuidar do ambiente que a gente vive, não tem como garantir que as próximas gerações vão ter um ambiente habitável, né? Com isso, então, para a gente poder assumir essa responsabilidade, a gente tem que aprender a apreciar o dom da natureza, né? E a contemplação ajuda muito nisso. Uma vida contemplativa nos faz reconhecer a revelação de Deus na natureza, nessa beleza da criação, né? Que apesar de todas as crises que a gente está vendo, que a gente vê já faz anos, a beleza de Deus não para de se manifestar na natureza. Por quê? Deus sempre se revela. Ele está sempre se revelando na natureza, nessas dinâmicas de solidariedade que a gente vai construindo. E por isso, então, a natureza faz parte também da dinâmica trinitária de criação-salvação. Daí, então, como que a gente entende a teologia da salvação à luz dessa teologia da criação tão interligada, né? Um dos aspectos principais é aquilo que eu já mencionei antes, de que Deus, ele é absoluto, mas ele é dinâmico. Então, toda ação de Deus não é só a ação do Pai, ou só a ação do Filho, ou só a ação do Espírito. Sempre é uma ação interligada, é uma revelação dessa dinâmica trinitária. Então, se Deus sempre cria, ele sempre salva e ele sempre une. E com isso, a gente entende, né? A criação foi criada por uma dinâmica de amor, uma comunhão de amor, então ela também deve ser salva como uma dinâmica de amor. E eu trago aqui, né, esse trechinho de Romanos 8, que várias vezes nos ambientes, quando a gente conversa sobre ecologia na igreja, a gente lembra, que fica muito claro essa conexão entre a salvação do ambiente e a salvação da humanidade, né? E ali São Paulo diz: a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos e filhas de Deus, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, ou aqui a gente poderia falar, né, o cativeiro do pecado original, para participar da gloriosa liberdade dos filhos e filhas de Deus. Essa gloriosa liberdade é a promessa do reino de Deus, da vida em abundância, da comunhão plena, da harmonia, né, para a qual fomos criados. Com isso, então, a gente pode entender que a criação e a salvação são a intenção divina desde sempre. Quando Deus decide criar, ele decide salvar, ele decide unir nessa dinâmica de amor. A ação de criação é esse transbordamento de amor, que é então já salvação e convite para essa comunhão no amor. E tudo sempre apontando para essa comunhão plena. Ele sempre busca voltar a gente para essa comunhão plena nele mesmo. Por isso que a gente pode pensar no reino de Deus
como um já e um ainda não, que é uma expressão do teólogo Oscar Cullmann. O reino de Deus é um já, porque ele já pode ser construído à medida que a gente aceita e assume o compromisso de resgatar essas relações de interligação, de interdependência, de cuidado uns com os outros, com o meio ambiente, de relação com Deus, com o próximo, consigo mesmo, com a criação. Mas é um ainda não, porque não, mesmo que a gente trabalhe incessantemente para sanar essas rupturas, a plenitude dessa harmonia que a gente busca só vai se dar na vida eterna, porque a gente ainda vive na nossa condição do pecado. Mas a gente sabe que a vida vence, porque Jesus Cristo ressuscitou. Então, mesmo quando a gente se sente abatido, vendo todas as crises, a gente não pode se deixar abalar, porque a semente que a gente planta, conforme a gente mais constrói as redes de relação e de comunhão, são a construção do reino. E a longo prazo, pode ser que a gente não veja agora, mas a longo prazo é a certeza de que a vida sempre vem no fim, de que o reino de Deus é uma realidade concreta e possível. E com isso, então, a salvação não é uma coisa individual, né? A salvação é uma salvação em comunhão. Ninguém se salva sozinho. Não adianta eu comungar todo dia, ter a minha oração diária, ter um relacionamento bem com Deus, se eu não tenho um relacionamento bem bom com o próximo ou com o ambiente no qual eu vivo, né? Se eu não presto atenção no quanto eu poluo o meio ambiente, no quanto as minhas decisões de facilitar a minha vida afetam as possibilidades de um ambiente mais sadio, que afetam, então, as populações mais vulneráveis. Então, para a gente se salvar, a gente tem que se salvar todo mundo junto, cuidando uns dos outros, cuidando do ambiente que a gente habita, para ter uma vida digna para todos. E com isso, então, a gente pode começar a pensar sobre o grito dos pobres. E para trabalhar esse aspecto, eu acho legal a gente discernir a partir da tradição da igreja, porque tudo que o Papa Francisco traz na Laudato Si é fruto de um caminho de muitos anos da igreja, que é a doutrina social. Por isso a gente vai ver os princípios da doutrina social da igreja, alguns pontos principais, a ecologia e a preocupação social nos 3 predecessores do Papa Francisco, e a importância das conferências do Conselho Episcopal Latino-Americano, como isso também, de certa forma, influencia a maneira como a Laudato Si trabalha a ecologia integral. Então, primeiro, alguns princípios da doutrina social da igreja. A doutrina social, ela é uma construção de vários anos, né? A gente está vivendo um momento muito conturbado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e eu sempre acho importante lembrar que a preocupação com o social vem desde os primórdios do cristianismo, né? E esse domingo, o Papa Francisco frisou muito nesse aspecto da partilha em Atos dos Apóstolos, né? E como às vezes parece que não, tem gente que nem se convence quando a gente traz os relatos bíblicos para lembrar dessa preocupação com o social, a gente pode trazer, então, as fontes da tradição da igreja, que também se preocupam com o social. E daí eu trago essa citação que eu adoro, do Santo Ambrósio, que é lá do século IV, em que ele fala que a terra foi criada como um bem comum para todos, para os ricos e para os pobres. Quando ajudas o pobre, tu, rico, não lhe dás o que é teu, mas lhe restituís o que é dele. Ou seja, a dinâmica das primeiras comunidades cristãs, que a gente vê em Atos dos Apóstolos, né? Quem tem de sobra, dá para aqueles que não têm o suficiente para ter uma vida digna. Nesses princípios da doutrina social da igreja, o método Ver, Julgar, Agir é um método que foi criado pelo cardeal Cardian, que eu não sei direito falar o nome dele, que é um cardeal belga. E é, como vocês estão experimentando aqui no curso de animadores, é um método de primeiro você ver a realidade que você vive, depois voltar às fontes necessárias para poder discernir sobre essa realidade que você identificou os problemas, e depois pensar em maneiras de se agir. E foi utilizado pela primeira vez em 1961,
num documento do Papa João XXIII, que foi um documento para celebrar o primeiro documento da doutrina social da Igreja. Então, né, o Papa João XXIII, em 1961, lança a Mater Magistra, utilizando esse método Veio Julgar e Agir do Cardeal Cardian, celebrando o primeiro documento da doutrina social da Igreja, que é de 1891. E desde então, o método Veio Julgar e Agir vem sendo usado cada vez mais, e sempre em relação com a doutrina social da Igreja, de uma maneira especial na América Latina. 2 outros pontinhos importantes sobre os princípios da doutrina social da Igreja é o bem comum e a subsidiariedade e solidariedade. O bem comum diz respeito a essa questão da destinação universal dos bens, né? Tudo que Deus criou é para o bem de todos. Então, todos os bens da terra é para todos, né? Todos têm que se beneficiar para poder ter uma vida em abundância, na medida do possível, aqui e agora, né? Por isso que Leão XIII, na Rerum Novarum, de 1891, vai dizer que o supérfluo, por direito, é do pobre, ou seja, o que sobra, por direito, é do pobre. Se nós somos realmente uma comunidade cristã, a gente não pode deixar o próximo passar fome, porque seria uma contradição da dinâmica do amor na qual nós cremos. E a questão da subsidiariedade e solidariedade diz respeito à liberdade de participação na vida social e política. Ou seja, não é para a gente ter medo de participar, de ter uma incidência social, uma incidência política, porque faz parte. Existem pessoas com esse chamado para viver a sua vida cristã nessas dimensões da realidade humana. E relacionado a isso também o desenvolvimento integral, né? Para a gente construir uma sociedade, então, que preza por essas relações de solidariedade, para garantir políticas públicas que prezem pelo bem comum e que prezem, então, pela essa dinâmica de amor para a qual fomos criados. Os 3 predecessores do Papa Francisco, eles trazem muito desses aspectos da doutrina social da Igreja quando eles tratam sobre a questão ambiental e social. O Papa Francisco é aquele que consegue unir esse caminho que os 3 predecessores vão abrindo. Paulo VI foi o primeiro a reconhecer a importância da ecologia, porque ele foi o Papa vigente na época em que estava começando a preocupação ambiental a nível global, né, o movimento ecológico, e ele reconhece já naquele início a importância da gente se preocupar com o meio ambiente. Daí João Paulo II também se preocupa, ele é o primeiro Papa a falar de conversão ecológica, porque ele reconhece essa importância de cuidar do meio ambiente, ao mesmo tempo que cuidar da humanidade. Ele, em relação à doutrina social da Igreja, é quem cria o compêndio para ajudar a tentar tornar mais acessível essa rica tradição da Igreja sobre a preocupação social. E ele também fala uma coisa muito legal que na Laudato Si, o Papa Francisco também cita, que é a questão da Eucaristia cósmica, porque ele ajuda a gente resgatar a compreensão de que é do pão da terra, é do vinho trabalhado pelas mães humanas a partir dos dons da terra, que tornam possível a gente comungar o corpo de Cristo. E em cada ato da consagração, em qualquer altar, no altar mais insignificante que haja na face da terra, todo o cosmos se encontra ali, pelo fato da criação e da salvação contidos ali na hóstia. E Bento XVI, ele até chegou a ser conhecido como Papa Verde, porque ele fez várias iniciativas para ajudar a tornar o Vaticano mais sustentável, e ele frisava muito a questão do desenvolvimento integral. E tanto João Paulo II quanto Bento XVI, várias vezes eles de alguma forma traziam de volta essa importância de se preocupar com o social e com o ecológico, com o ambiental. Às vezes não necessariamente usando os termos que a gente usa agora, mas sempre apontando para essa importância da natureza. As conferências do Conselho Episcopal Latino-Americano também são importantes para a gente entender aquilo que a gente encontra na Laudato Si, porque revelam esse caminho daquilo que eu tinha mencionado lá no começo, de como a ecoteologia ganha um campo ainda mais fértil na América Latina. E o primeiro diferencial é porque, com os conselhos episcopais latino-americanos desde Medellín, que foi no ano de 1968,
a teologia na América Latina começa a ser feita de uma maneira muito em sintonia com a doutrina social da igreja. Por isso eu trouxe aqui essa primeira citação do documento de Aparecida, em que diz, né, que é através da doutrina social que a igreja é capaz de despertar esperança em meio às situações mais difíceis. Porque se não há esperança para os pobres, não haverá para ninguém, nem sequer para os chamados ricos. É aquilo que a gente viu, né? Se somos criados em comunhão, a gente tem que ser salvos em comunhão. Então, as práticas de justiça é o caminho concreto de esperança, porque é como a gente vai construindo essa vida digna para todos aqui e agora, né? A preocupação ambiental, então, nas conferências episcopais latino-americanas já começam muito, assim, quase que ao mesmo tempo dessa teologia que vai se amadurecendo. E em Puebla, que foi 1979, eles já afirmam, né, que se não mudarem as tendências atuais, continuará a deteriorar-se a relação do ser humano com a natureza pela exploração irracional de seus recursos e a contaminação do ambiente, com o aumento de graves prejuízos para o homem, para o ser humano e o equilíbrio ecológico. Então, né, essa noção muito clara de que o bem-estar da humanidade está intrinsecamente ligado com o bem-estar da natureza já vem de muitos anos na América Latina. E isso também está muito ligado à teologia da libertação. A teologia da libertação é essa teologia contextual latino-americana que começa a surgir, então, com as conferências episcopais latino-americanas. E o grande diferencial dessa teologia latino-americana é a opção preferencial pelos pobres. Tanto que no Brasil a gente tem a teologia da libertação, em alguns outros países da América Latina também. Mais curiosamente, na Argentina, que é de onde vem o Papa Francisco, não é exatamente a teologia da libertação, é teologia del pueblo, teologia do povo, que tem o mesmo princípio básico, que é a opção preferencial pelos pobres, mas a diferença é que na teologia da libertação, no início da teologia da libertação, havia muito mais uma questão de incidência política para lutar pela libertação das estruturas de injustiça do nosso continente. Enquanto a teologia do povo tem muito mais uma incidência social. Então, não teve tanto engajamento político quanto teve a teologia da libertação. Mas as duas fazem parte dessa teologia contextual, encarnada na América Latina, de opção preferencial pelos pobres. E John Sobrino, que foi um companheiro, ainda, ele está vivo, o John Sobrino foi companheiro do Dom Oscar Romero, nosso santinho querido, ele diz, né, fora dos pobres não há salvação. Se a gente não cuidar do bem-estar, do bem comum, da dignidade dos pobres, não há salvação, porque ninguém se salva sozinho, como a gente viu antes. E eu sempre gosto de lembrar que, apesar das tensões que sempre existiram entre o magistério da igreja e a teologia da libertação, por parte de João Paulo II, principalmente, tanto João Paulo II quanto Bento XVI reconhecem a importância e a pertinência da teologia da libertação, mesmo com as limitações. Por quê? As limitações sempre se encontram nessa questão de achar o equilíbrio entre a incidência política, a incidência social e a prática da fé cristã. Mas isso não muda o valor da opção preferencial pelos pobres, porque isso é uma questão de coerência com o evangelho, né, de coerência com essa teologia da criação-salvação que a gente está vendo aqui. E então essa teologia contextual, ela ajuda a gente a entender o grande paradoxo em que a gente vive. A América Latina, ainda mais o Brasil, é o lugar mais católico, mais cristão do mundo, mas, ao mesmo tempo, é o lugar mais desigual do mundo. Como é que é possível isso? Né? Se a gente realmente é cristão, não deveria ser o mais desigual, porque a gente deveria ser essa comunidade, né, onde está tudo em comunhão, a gente preza pelo bem comum de todos, e não é assim. Por isso, então, é tão importante a teologia da libertação, e a ecoteologia surge, então, à medida que vão percebendo que na América Latina, por ser o contexto mais desigual, é também um dos lugares do mundo que mais sofre as consequências da crise ambiental, assim como outros países do sul global
que são os que mais sofrem as consequências do nosso descuido com a natureza. E daí eu faço questão de trazer 2 nomes extremamente importantes para a ecoteologia no Brasil, que é Leonardo Boff, eu imagino que várias pessoas conheçam, e Ivone Gebara, que a gente sempre cita os homens e esquece de citar as mulheres, né? Ivone Gebara é uma teóloga e filósofa importantíssima, ela trabalha muito pela linha do ecofeminismo também, e ela é uma irmã das Cônegas de Santo Agostinho. Muito interessante. Quem quiser mais referências, assim, depois pode entrar em contato comigo, que eu adoro ajudar a conhecer essas outras fontes. Então, depois de toda essa trajetória, a gente consegue entender a ecologia integral do Papa Francisco, né? Como ele mesmo, ele faz, de certa forma, essa trajetória, né? Ele traz o evangelho da criação para a gente entender Jesus Cristo como a iluminação para a gente entender a criação, que daí a gente entende que tudo está interligado, né? Fomos criados para estar nessa dinâmica de amor. E toda criatura, toda criação revela Deus, né? E essa interligação é a intenção de Deus desde sempre. Por isso que é tão importante a gente reconhecer essa interligação nas diversas áreas e níveis, né, da nossa realidade humana, né, a nível pessoal, cotidiano, a nível comunitário, a nível cósmico. No começo da Laudato Si, o Papa Francisco coloca, né, que a gente esqueceu que nós mesmos somos feitos da terra. É lembrar essa interligação que está em todos os aspectos da nossa vida. E que tudo isso aponta para a comunhão de amor, para a qual fomos criados. E isso tem a ver, então, com o reino de Deus. O reino de Deus é a promessa dessa comunhão plena, né? Dessa vida em abundância. E por isso que é tão importante a nossa conversão ecológica, a nível pessoal, a nível local e a nível global. E cada um tem que ir percebendo a melhor forma de ir trabalhando nessa conversão ecológica, né? Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua maneira de ser mais engajado com essa preocupação ecológica, mas o pessoal, o local e o global não devem ser pensados como coisas separadas, né? Estão também em dinâmica. E como somos criaturas limitadas, a gente não consegue fazer a conversão sozinhos também, né? Por isso que é tão importante a gente construir essas pontes, entender como que outra pessoa pode me ajudar na minha conversão pessoal, na minha conversão, né? Ajudar na conversão local. E daí, para a gente trabalhar nessa conversão ecológica, a gente não pode se perder, né, na ansiedade, porque dá muita aflição, né, gente? Ainda mais agora, que já faz mais de 1 ano de pandemia, a gente vê tanta crise, tanta injustiça, tanta falta de consideração por políticas que prezem pela dignidade das vidas humanas e da criação. Mas a gente não pode se perder nessa ansiedade e nessa aflição. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, que foi assim a obra que inaugurou e revelou o plano pastoral dele, ele coloca lá uma questão que eu acho muito importante, que é de que o tempo é superior ao espaço. O que isso quer dizer, né? Que o tempo, os processos, plantar a semente é mais importante do que se preocupar com o resultado, do que se preocupar com ver a semente virar flor, né? A gente tem que manter o nosso fôlego, lembrando da certeza da vitória de Jesus Cristo e dessa urgência de criar processos de vida, processos de amor, resgatar essas nossas relações de amor para a qual fomos criados, né? E por isso que é tão importante a ternura, que é algo que o Papa Francisco sempre bate na tecla também. Para a gente discernir tudo isso que está acontecendo e daí depois pensar em como agir, a gente tem que ter ternura, tem que ter amor. É um discernimento com firmeza, né? Porque a gente não pode negar as crises em que a gente está vivendo, mas com humildade, né? Porque a nossa motivação tem que ser o amor, não o apontar o dedo na cara e falar que está tudo errado. Por isso que quando a gente denuncia as injustiças, não é para denunciar para difamar, mas para anunciar o amor de Deus. E por isso que também é tão valioso a gente lembrar as imagens de Deus enquanto mãe na Bíblia, né? A mãe que sempre cuida
que mesmo quando ama o filho, sabe que tem hora que tem que dar bronca, mas a motivação para bronca é o amor, né. E para encerrar, uma frasezinha da nossa Santa Dulce dos Pobres: "Ame simplesmente, porque nada, nem ninguém pode acabar com o amor sem explicação". É isso então, gente, agora vamos conversar um pouquinho. Muito obrigada, Suzy, né? A gente teve uma palestra extremamente importante. A gente tem vários comentários, né? A gente tem 2 perguntas para você. Uma da Maria Inês, né, lá de Santa Catarina, e ela coloca que gostaria de ouvir mais sobre a teologia do povo, também saber qual a influência da teologia do povo na prática do Papa Francisco. Eu vou ter que ficar devendo essa explicação, porque a minha especialidade de pesquisa é na teologia da libertação mesmo. Então a teologia do povo eu li pouco. O que eu recomendo, se você quiser ir atrás para buscar, é o Juan Carlos Scanone. Eu vou até escrever aqui no chat, porque ele foi um dos professores do Papa Francisco e um dos grandes idealizadores da Teologia del Pueblo. Mas, como eu falei, o principal, tanto da teologia do povo quanto da teologia da libertação, é a opção preferencial pelos pobres. O que acabou diferenciando são mais as questões históricas, como isso se deu na prática. Ótimo, Suzy. A gente tem mais uma, da Geralda Silva, em que ela fala, ainda hoje, e principalmente pelos segmentos pentecostais dentro da própria Igreja Católica, há uma resistência quanto à teologia da libertação. Como a igreja se organiza a um estudo estratégico para que esse preconceito seja dissipado? Eu tenho uma boa notícia, gente. Existe teologia da libertação evangélica, existe missão integral, que é uma teologia social por parte dos pentecostais. Então, assim, quando a gente generaliza, né, a gente fala que os pentecostais, né, e às vezes os evangélicos, tal, a gente tem que tomar cuidado, porque existe também essa preocupação com o social nas outras igrejas cristãs. E esse eu vejo como um dos caminhos mais férteis para superar essa dificuldade com o social. É trabalhar mais nessas pontes, né, a gente aprender mais sobre aquilo que existe de teologia que se preocupa com o social em outras denominações cristãs, criar essas pontes, criar esses diálogos para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né, faz parte da tradição cristã, independente da denominação que seja. Igor? Tá, peraí. Tem uma antes, aí depois eu chamo o Igor. Ele tem uma também. Então, o Fernando Merloto, ele traz outra pergunta. A crítica clássica que se ouve sobre a teologia da libertação é que ela coloca o pobre no lugar de Deus. Quais os fundamentos dessa crítica e como se equilibra a posição, né, de João Paulo II, Bento e Francisco nesse tema? Então, é uma coisa muito sutil e muito problemática esse tipo de crítica. Por quê? Na análise da teologia da libertação, quando a cristologia é desenvolvida, que é o estudo sobre Cristo, né, a teologia sobre Cristo, passa-se a compreender que Deus, para se encarnar, ele se encarnou como homem pobre. Ele não se encarnou como um homem numa boa condição de vida na época em que ele estava. Ele não se encarnou como alguém importante dentro da sinagoga. Ele se encarnou como um Zé Ninguém. E tudo, né, Deus, ele é absoluto e ele é sempre revelação. Se ele se encarnou como um homem pobre, um Zé Ninguém, isso de alguma forma também é revelação de Deus. Por isso que existe um foco tão especial com os pobres, porque a maneira deles serem desprovidos, e é uma coisa muito existem alguns teólogos que falam que chega a ser até quase que uma coisa indecente, quase que uma coisa herética. Como é que Deus vai se fazer uma coisa tão limitada? Mas eu acho que é justamente para apontar
a nossa necessidade de comunhão, a nossa necessidade de depender uns dos outros, de cuidar uns dos outros, né. Eu tenho trabalhado muito num serviço voluntário com a população de rua, as pessoas em situação de rua aqui no Rio de Janeiro, e é impressionante, eu fico até arrepiada, gente. É impressionante ver o nível de solidariedade entre eles. Eu não consigo mas é porque, assim, tá todo mundo morrendo de fome, não tem teto para morar, mas se aparece um velhinho ou uma mulher que chegou no final da fila, quando já tá acabando as quentinhas, todo mundo, até aqueles marmanjos loucos com aquelas tatuagens na cara, que você não sabe o que aconteceu, a galera que claramente tá ou bebeu ou fez algum, né, tomou algum tipo de droga, eles dão a frente para essas pessoas, né. Existe uma solidariedade entre as pessoas que mais têm necessidade, que tem muito para nos ensinar. E, bom, e daí sobre, como é que era a segunda parte da pergunta? Sobre os papas, era isso? São Paulo II, o Papa Francisco, né? E o Bento, né? Essa interligação entre eles dentro da teologia da libertação. Então, o João Paulo II, ele escreveu várias, notas de silenciamento para alguns teólogos da libertação, mas ele tem também alguns documentos de, ao mesmo tempo que ele critica, ele faz a valorização, por entender a questão social. E daí, eu acho até melhor, se vocês quiserem, podem me pedir, ou então eu envio para a Mayra, para o Igor, as referências desses documentos. E o Bento XVI também tem até eu vou mandar algumas referências, porque tem várias coisas que eu estou lembrando aqui agora. Tem um artigo específico que meio que resume isso, eu acho que vai ser mais fácil se eu enviar isso. Nossa, é muito bonito dizer um Deus que escolheu ser pobre, que escolheu vir como pobre. É algo muito grande, né? A gente se sente nisso, né? E desde o ponto que ele nasceu para frente é perfeito. A gente tem mais uma pergunta antes do Igor, do Frei Vinilson. Em certo momento da vida, Dom Helder Câmara diz que muitas das vezes ia celebrar em áreas de misérias, onde o povo cantam o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele olhava a ver o que faltava, né, o tudo que faltava, sabendo que tem tantas teologias que se voltam para o pobre, como teologia do povo, teologia de libertação. Então, por que a dificuldade de ter esse olhar do cuidado com os pobres? Daí entra numa questão de conversão mesmo, né. Não dá muito pra gente, não tem como a gente resolver todos os problemas e entender todas as nuances, até por causa dessa dificuldade histórica com a teologia da libertação. E daí entra dentro de toda uma outra discussão sobre como, por vários anos na história da igreja, se prezou muito mais por uma espiritualidade individualista, né, e de, né, confissão, jejum, oração, sem pensar tanto na caridade, nas ações práticas, né, na vivência concreta da fé em Cristo. Então eu acho que não dá muito para responder a pergunta, porque é mais amplo. Verdade. O Igor tem uma pergunta, vou abrir espaço aqui para ele fazer. Obrigado, Mayra. Eu também não quero tomar espaço de quem está participando e fazendo pergunta, mas é sempre... a Suzy já participou outras vezes, né, como conferencista do curso, mas sempre traz coisas novas e sempre traz uma dimensão nova, e isso é muito rico. E eu também fico instigado que a gente participa também do curso, né? E a pergunta, ela é meio que liga essa conferência desse julgar, discernir, né, como a Suzy disse, com o agir. E ali era um pouco com o que o Frei disse, né? O Frei citou uma fala de Dom Helder, inclusive Dom Helder é uma das pessoas assim que me inspiram. Na minha mesa sempre tem Dom Helder aqui para ficar buscando, né? Não só inspiração, mas como exemplo de vida. Eu tento basear muito assim, tanto na vida de Dom Helder, quanto na experiência de processo de conversão de Dom Oscar Romero. Se a gente olha a vida de Dom Oscar Romero, é um processo de conversão lindo, né? Porque o ideal e a experiência de fé que Dom Helder, que Dom Oscar Romero, que São Oscar Romero
teve na sua vida não foi sempre a mesma, né? Houve um processo de conversão durante aquela época de ditadura militar, etc. E eu acho que isso é um motivo de inspiração também da gente entender a nossa humanidade e ver que todo mundo está em processo de conversão. Até São Oscar Romero teve seu processo de conversão. E aí, quando você traz essas dimensões teológicas, aí o Chico aqui, meu cachorro, eu comecei a falar, ele queria falar também. Mas dentro desse processo de conversão, quando a gente traz essa visão teológica, ela nos instiga tanto a discernir o nosso papel, né, como cristão, e nosso papel em sociedade, e a partir desse discernimento encarar os desafios, os comentários que a gente vê aqui são vários desafios, a gente vê quando entra nessa temática de teologia da libertação, os desafios nas nossas paróquias, comunidades são muito grandes, e aí que vem o questionamento que faz um link com a próxima conferência. Quais são como que você vê esses desafios que, para a gente que é leigo, eu não sou formado em teologia, então às vezes eu tenho essa dificuldade, né, também de levar essa mensagem, de trazer essa visão mais teológica. Como que você vê essa vivência na prática a partir da sua experiência e quais são os principais, poderia dizer, os principais conselhos que você pode dar para a gente ao abordar essas temáticas, né, que está totalmente dentro da Laudato Si, mas que a gente vê que transpassa o papado de Papa Francisco e vai ali por muitos dentro da história da igreja, né? Quais são essas dicas que você daria para a gente para levar essas dimensões também para a nossa comunidade? A minha primeira dica é manter firme a sua vida espiritual em casa, né? As suas práticas de oração, porque isso é o nosso combustível. Se a gente não mantém a nossa fonte em Jesus Cristo, na palavra, a gente se perde no caminho. Porque é em Jesus que a gente vai achar o referencial do amor para a gente agir. E daí, né, a minha outra dica é de não ter medo de falar as coisas difíceis. E saber que independente de como você fale, o que você fale, sempre vai ter alguém criticando. Infelizmente, é a realidade que a gente vive. Mas não tenha medo, né? Que nem os anjos lá para as mulheres quando encontraram o túmulo vazio. Não tenham medo. Cristo ressuscitou. A vida em abundância é uma garantia, gente. O que a gente está falando é proclamando a boa nova. Não vai ser fácil. Jesus Cristo em nenhum momento falou que ia ser fácil, né? O caminho de fidelidade a Jesus é o caminho da cruz. A gente vai sofrer quanto mais a gente denunciar as injustiças e proclamar esse amor de justiça, né? Um amor que não é um amor de passar a mão na cabeça e falar que tá tudo bem. É um amor de reconhecer, ó, tem que melhorar. E a terceira coisa é de solidificar ainda mais as pessoas em quem você confia, né? As relações que você tem. Contar com pessoas que estão nessa mesma caminhada, porque isso ajuda a manter o fôlego, manter a esperança. E né, eu sempre faço questão de trazer muito João Paulo II quando eu trabalho as questões mais polêmicas, para mostrar, né, que João Paulo II era uma pessoa muito conservadora. Mas existe muito que a gente encontra no pensamento dele que está em comunhão com essas posições que são consideradas mais progressistas, sabe? Com essas questões que são consideradas a teologia da libertação. João Paulo II também tinha essas preocupações sociais, né? Eu acho que é importante a gente saber usar diferentes fontes para mostrar que o principal não é o lado que você está, o principal é Jesus Cristo e a vida que ele teve de agir para uma vida em abundância para todos, né? Um amor e justiça para todos. Nossa, a gente ficou muito inspirado, né, com as palavras da Suzy. Então, antes de agradecer a Suzy, só lembrar vocês que a gente vai ficar alguns minutinhos depois da conferência para tirar dúvidas sobre o curso, certo? Então, gostaria de agradecer a Suzy, né, pela presença, pelas palavras encantadoras, pelos ensinamentos dessa noite. Né? A gente sai com o coração quentinho dessa conferência, né? E mais perguntas, se vocês tiverem, vocês podem nos enviar, que a gente vai mandar para a Suzy. Se quiserem algum dos nomes que ela falou, de leituras, manda para a gente que a gente envia para ela, tá? Muito obrigada, Suzy.
né? A gente fica mais uma vez agradecido por todas as vezes e todas as coisas que a gente pede, tá? Muito obrigada a todos que participaram dessa conferência também, né? E a gente vai enviar a gravação, link de formulário e alguns também itens que vocês podem ler, né? Capítulos da Laudato Si referente a essa conferência para vocês amanhã. E é isso, obrigada a todos e a todas. Paz e bem. Muito obrigada, gente. Paz e bem.